Começa mais um 16mm e hoje eu vou falar de filme brasileiro. Sim, vamos falar do filme Unicórnio, dirigido pelo Eduardo Nunes. E olha, depois da vinheta. Bem, o Unicórnio conta a história da Maria, que mora junto com a mãe numa fazenda bem afastada da grande sociedade, e elas ainda vivem com a esperança do retorno do pai que as abandonaram, mas a vida delas acaba mudando quando um cuidador de cabras chega nessa fazenda. Assim, parece uma história meio doida e é exatamente isso, né? Mas antes de falar assim, de focar na história de Unicórnio, é bom falar do visual em que o Unicórnio ele oferece pro espectador, porque é a principal potência do filme. O Eduardo Nunes ele volta a trabalhar com o Mauro Pereira Júnior, que foi o diretor de fotografia também do Sudoeste, o filme de 2011 do Eduardo Nunes. E cara, é uma coisa maravilhosa, assim. Visualmente o filme é impecável. Ele traz as cores muito saturadas, então é lindo, simplesmente. O visual é lindo e conversa muito também com as características do filme, porque ele acaba alternando bastante entre a fazenda e a conversa da Maria com o pai, que a gente consegue ver no trailer. E assim, fotografias totalmente diferentes, porque a gente tá na natureza e com toda a metáfora em que o filme trabalha, a natureza acaba sendo exaltada. E quando a gente está na conversa da Maria com o pai, a gente está num lugar mais frio, então é uma fotografia mais azulada, um pouco mais escura. Então é uma conversa muito bem feita entre a história em que o Unicórnio traz e a fotografia. Bem, focando agora na história, o roteiro de Unicórnio ele é escrito também pelo Eduardo Nunes e adaptado livremente de um conto da Hilda Hilst, que é aí considerada uma das maiores escritoras do século XX. E assim, o trabalho em que o Eduardo Nunes fez foi simplesmente ser livre. Ele pegou esse conto e adaptou do jeito que ele achava que era o certo, né? Por isso que o filme ele traz uma característica muito artística, até porque tem um controle total dele. Ele é diretor, roteirista e produtor, então é uma obra dele, essencialmente dele. E eu acho que faltava tempos isso no cinema brasileiro, que é aquele cinema de autor, aquele cinema muito artístico que fazia muito tempo que a gente não assistia. E como também a direção dele é totalmente madura e muito cinematográfica. Eu digo isso porque ele conversa muito a direção com os personagens e com a história. Então, por exemplo, tem momentos em que a personagem ela está agindo, né? Por exemplo, tem uma parte em que ela está puxando o balde do poço e a câmera ela vai se movimentando enquanto ela vai puxando. Quando ela para e ela reflete assim, ela olha pro horizonte, a câmera para junto. Então é bonito como ele trabalha essa essência das personagens e como ele conversa bastante a fotografia com a história e com movimentos de câmera. Então assim, ele explora bastante onde ele gravou na região serrana do Rio de Janeiro, que é simplesmente um lugar absurdamente lindo, porque o visual nesse filme ele é muito importante, que assim, não espere um filme de começo, meio e fim, porque ele é totalmente artístico, então ele dá um tom que o Eduardo Nunes quis colocar para a história, então ela não segue um padrão, tanto que tem a montagem, ela traz essas mudanças de ambiente muito bruscas, né? São cortes secos, são cortes de fala, então a personagem ela tá falando num ambiente, corta já tá falando em outro. Eu acho isso bonito porque nas cenas de conversa entre a Maria e o pai, você tem o desenvolvimento da história. Não o desenvolvimento da história em si, mas é ali em que o Eduardo Nunes vai dando um caminho para você interpretar o que acontece no ambiente aberto das fazendas. E assim, é seu, né? Eu acho que uma coisa que fica difícil as pessoas entenderem é que quando um diretor ele faz um filme e ele lança, o filme agora é nosso. Né? O diretor não deve mais explicações, ele não precisa explicar a história, ele não precisa explicar o desfecho, ele não precisa explicar as metáforas. Nós devemos sentar nas poltronas e interpretar do jeito que nós queremos. E o elenco que assim traz 4 atores apenas, traz a participação de outros 3, mas assim, mínima, uma interpretação magnífica da Bárbara Luz. Cara, essa jovem, porra, que trabalho maravilhoso que ela fez, muito intimista, sabe? Uma coisa muito
muito guardada, ela conversa muito com o olhar. Patrícia Pilar atuando no seu peso de Patrícia Pilar, ela tá simplesmente maravilhosa, porque ela é maravilhosa. E a gente também tem outras belas interpretações do Zé Carlos Machado. O Lee Taylor também, não sem muito segredo, ele interpreta honestamente, entrega o que tem que entregar, mas não tá no mesmo nível das meninas ou do Zé Carlos Machado. Então vamos partir pra nota, né? Primeiro, devo dizer que se você não está acostumado com filmes diferentes e artísticos, não vá. Assim, são 2 horas que são cansativas, até pelo ritmo em que o Eduardo Nunes ele colocou na história, né? Então não é um filme fácil, mas é uma experiência maravilhosa. Mas em relação à minha nota, não vou dar 10, apesar de falar que é uma experiência perfeita, eu vou dar 9,5, justamente por esse trabalho de direção bem mais cadenciada e pesada do Eduardo Nunes, que acaba te tirando em muitos momentos, né? Tem horas que você fala, o filme acaba aqui, aí ele segue com mais cenas. Aí, não, vai acabar agora. E sim, pontos perfeitos pra acabar, em que depois desses pontos que você acha que deveria ter acabado, eles não complementam em nada. Então assim, Eduardo Nunes é um cineasta brasileiro que a gente tem que ficar esperto. O cinema nacional, apesar de ter muita merda, né, eu acho que como em muitos outros países, a gente também tem belíssimas obras-primas e Unicórnio é exatamente uma delas. Então é isso, se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, cara, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, sério, isso ajuda muito a gente, até pra gente chegar pra outras pessoas, né, se você tem aquele amigo que ama cinema nacional, cara, manda pra ele, porque ele vai, acredito que ele vai gostar bastante dessa crítica. E comenta aqui embaixo se você já assistiu Unicórnio, né, fala pra gente o que você achou, ou se você ficou em dúvida, fale sua teoria sobre o Unicórnio, o que você interpretou sobre tudo aquilo. E é isso aí, até a próxima e corta!